Ok, vamos começar. Depois de umas férias prolongadas, voltar às aulas, até Pesach, né? Daqui a pouco já é Pesach. Férias de volta. Não tem férias de volta. Férias, Então, nessa semana, nós lemos duas parshiot, na verdade, três parshiot. Duas parshiot na primeira Sefer Torah, Parshat Vayakel e Pekudei, e mais uma no segundo Sefer Torah, que é Parshat HaChodesh. Então, nessas parshiot, bom, Vayakel e Pekudei, na verdade, é quase uma repetição, palavra por palavra, das duas parshiot que nós vimos algumas semanas atrás, Trumá e Tetzaveh. Parshat Trumá, Hashem ordena a fabricação do Mishkan e todas as suas peças. Parshat Tetzaveh, Hashem ordena a fabricação das roupas dos Kohanim, do Kohen Gadol e do Kohen normal. E Parshat Vayakel e Pekudei é uma repetição de todos os detalhes. Mas, na verdade, estão vários e vários psukim dessas duas parshiot que eles são idênticos, palavra por palavra. Então, a pergunta é, por que que em vez de repetir, nós vimos Parshat Trumá e Tetzaveh, a ordem divina de fazer o Mishkan e as suas roupas dos Kohanim, então, na nossa, em vez de escrever duas parshiot a mais, Vayakel e Pekudei, podia escrever simplesmente, o povo de Israel fez exatamente como Deus mandou, e pronto. Tem muitas coisas, muitas mitzvot que Deus deu para Moshe, e logo em seguida está escrito: Moshe fez como Deus ordenou. Não precisa repetir tudo o que aconteceu como Moshe fez. Moshe fez como Deus ordenou. Então, por que que na nossa Parashá a Torá repete em todos os detalhes tudo o que foi feito no Mishkan e não escreve simplesmente: e o povo de Israel fez como Deus ordenou, que ia ser muito mais simples. Na verdade, essa pergunta nós encontramos em vários pontos, em várias parshiot da Torá. Começando na Parashá, que fala sobre o Shidduch de Yitzhak com Rivka, que Avraham Avinu mandou Eliezer para procurar uma filha, para procurar uma noiva do seu filho Yitzhak. Ele viajou para Haran e toda a história como ele viajou, com todos os detalhes, né? E repetiu depois toda a história que ele contou, toda a história depois para os pais de Rivka. Então lá, a Gemara já pergunta, e também Rashi pergunta no lugar, por que que tem tantas mitzvot da Torá que elas foram entregues apenas em uma única frase? E, como por exemplo, a mitzvah do Tefilin, está escrito, Vayal leot al yadcha, uletotafot beninecha. E essa parashá está repetida em todos os detalhes, com todos os seus pormenores. Então, a Gemara fala para nós que perante Deus é importante e querido a conversa dos escravos dos patriarcas mais do que a Torá que ele deu para os seus filhos. Quer dizer, os patriarcas eram tão queridos para Deus que até mesmo a conversa dos escravos dos patriarcas foi repetido que é mais importante mitoratan shobanim, do que a Torá que foi dada para os filhos. Então aqui nós temos que uma coisa importante, a Torá repete duas vezes. E mais ainda, isso aqui nós estamos falando uma repetição dupla. Nós encontramos na inauguração do Mishkan, que foi dado pelos 12 líderes das tribos do povo de Israel, cada um trouxe uma oferenda nos primeiros 12 dias do mês de Nissan. E a Torá fala que era exatamente a mesma oferenda que todos trouxeram. Em vez de Torá dizer que fulano trouxe a mesma oferenda, ciclano trouxe a mesma oferenda, ele fala, não, a Torá repete, mas aí não é quase igual, é exatamente igual. Todos os psukim da oferenda deles, 12 vezes na Torá. Mas nós temos aqui 12 vezes a participação dos 12 líderes, a Torá repete isso aqui de uma forma constante. Aqui nós vemos que também a resposta que é alguma coisa importante, que realmente está falando da inauguração do Mishkan, é uma coisa importante. A mesma coisa temos que dizer da nossa Parashá, Vayakel e Pekudei. Isso que a Torá repete todos os detalhes da construção do Mishkan é porque realmente
a construção do Mishkan foi algo importante. Por isso a Torá faz questão de repetir tudo isso aqui duas vezes, quase os mesmos sukim, duas vezes, para mostrar como foi feita a inauguração do Mishkan. Por que é tão importante assim a inauguração do Mishkan? E por que realmente a Torá repete isso aqui, todos os detalhes duas vezes? Por que duas vezes? O que significa isso, essa repetição? No início da nossa parashá, quando a Torá fala, vai Vayakhel Moshe, Moshe reuniu todo o povo de Israel, Vayomer Alehem, e falou para eles, o motivo dessa reunião era para transmitir para eles a mitzvah de fazer o Mishkan. Então Moshe Rabbeinu reuniu todo o povo de Israel, e o que ele falou? Ao invés de começar a ordem no Mishkan, ele começou falando, saibam que Sheishet Yamim, essas são as palavras que Deus ordenou. Sheishet Yamim te'aseh melachá. 6 dias o trabalho vai ser feito. O Bayom Ashvi no 7º dia, e Elachem Kodesh, vai ser sagrado, não pode fazer nenhum trabalho. Depois ele fala, Lotevaru eish bechol mashvotechem beyom HaShabbat. Não pode deixar o fogo pegar, quer dizer, não pode acender fogo em todas as vossas casas no dia de Shabbat. Por que realmente, quando Moshe Rabbeinu ia ordenar a mitzvah do Mishkan, ele começa falando a mitzvah do Shabbat? Então Rashi explica, na verdade isso a Gemara fala, Rashi explica, por que ele antecipou a ordem do Shabbat, a mitzvah de fazer o Mishkan, para nos dizer que por mais que o Mishkan é importante, mas no dia de Shabbat não pode ser feito o trabalho no Mishkan. O trabalho da construção do Mishkan não pode ser feita no dia de Shabbat. Por isso ele antecipa e fala antes da ordem do Mishkan, ele começa a falar da ordem do Shabbat, para dizer que por mais que Shabbat é importante, não pode ser feito, por mais que o Mishkan é importante, não pode ser feito o trabalho do Mishkan no Shabbat. Então, precisamos entender, na verdade, nossos sábios aprendem daqui, que no Shabbat está escrito não vai fazer nenhum trabalho. Que trabalho é esse que não podemos fazer no Shabbat? O que quer dizer? A pessoa não pode abrir a lojinha? Qual trabalho que ele não pode fazer no Shabbat? O que é considerado trabalho? Que ele vai carregar um sofá de um canto do outro na sala, isso já é considerado um trabalho? Qual é o trabalho que a Torá proibiu? Então, nossos sábios falaram que já que a mitzvah do Shabbat foi ordenada próximo da mitzvah do Mishkan, da construção do Mishkan, para dizer que no Shabbat não pode construir o Mishkan, daqui nós entendemos que todo o trabalho que fazia parte da construção do Mishkan, que era importante na construção do Mishkan, é proibido no Shabbat. Daqui aprenderam nossos sábios que existem 39 trabalhos matrizes proibidos no Shabbat, que esses 39, na verdade, eles são dos trabalhos que fazia parte da construção do Mishkan. Quer dizer, a mitzvah do Shabbat está ligado diretamente com a construção do Mishkan. Tudo que era considerado trabalho na construção do Mishkan é proibido fazer no Shabbat. Então, por que realmente tem essa conexão da construção do Mishkan com o Shabbat? Afinal de contas, o Shabbat é muito antes da construção do Mishkan. Deus ordenou o Shabbat lá no momento da criação do mundo. Nós falamos que Sheishet Yamim, que 6 dias Hashem criou o céu e a terra, e no 7º ele descansou, e por isso nós temos que fazer o Shabbat. O que isso tem a ver com a construção do Mishkan? E o que realmente essa conexão, que os trabalhos que eram feitos no Mishkan é proibido no Shabbat? O que realmente tem essa ligação? Tudo tem que ter uma explicação, uma conexão. E mais uma pergunta. Nós sabemos que nós acabamos de falar que no Shabbat tem 39 trabalhos proibidos. Então não pode arar o campo, não pode plantar, não pode colher, etc. Não pode debulhar. Tem 39 trabalhos proibidos. Um dos 39 trabalhos é a proibição de acender fogo no Shabbat. Ele é 39 avos de todos os trabalhos do Shabbat. E na nossa parashá é a única proibição que nós temos. Não acenderá fogo, não deixar o fogo queimar, em todas as vossas moradias, Beyom HaShabbat, no dia de Shabbat.
Por que justamente essa proibição foi destacada de todas as outras proibições? Na verdade, o Talmud nos explica, tem uma discussão. A gente sabe que cada um dos trabalhos do Shabat, que a pessoa transgride, ele tem pena capital. Se foi de propósito, com testemunha, ele era apedrejado. Se não tinha testemunha, ele tem pena capital celestial, careto. Se foi sem querer, ele tem que trazer uma oferenda, hatat. Cada um dos trabalhos do Shabat. Então, existe uma discussão. Por que essa mitzvah, essa proibição de acender fogo no Shabat foi colocado separado? Então, uma opina lelav yatzá, para dizer que ela é diferente de todas as outras 38. Todas as outras 38, a pessoa tem pena capital, quando ele acende fogo no Shabat, ele apenas faz uma proibição, mas não penal, não tem realmente, não é tão grave assim. Ele recebe apenas chicotadas e não pena capital. Essa é uma explicação. Outra explicação é a que vem nos ensinar que lechalek yatzá, que quando a pessoa faz 39 trabalhos proibidos no Shabat, sem querer, ele tem que trazer uma oferenda separada para cada um desses 39 trabalhos. Os 39 trabalhos não são um bloco só, que ele transgrediu o Shabbat vai pagar uma oferenda, não. Cada trabalho é uma oferenda separada. Então a gente aprende disso que a Torá destacou a proibição de acender fogo. Então a gente vê que não somente essa é destacada, todos os demais trabalhos também são destacados, e por isso, Lechalek Yatzah, vem nos dizer que sobre cada um deles ele traz uma oferenda separada. Então aqui nós temos duas explicações. Mas aqui falta também a explicação, vamos dizer que é para separar, mas porque justamente essa proibição foi separada, não acender fogo no Shabat. Então temos que dizer que isso faz parte do todo o contexto da Parashá, construção do Mishkan, no Shabat próximo da construção do Mishkan, tudo isso realmente tem uma ligação com a proibição de acender fogo, tudo isso aqui tem uma ligação. Vamos tentar explicar tudo isso aqui, começando do começo. Começa é quando Deus criou o mundo. Quando Deus criou o mundo, ele tinha um objetivo. Por que ele criou o mundo? Nossos sábios dizem, por que Deus criou o mundo? Nitaveh Kadosh Baruch Hu. Deus desejava, Taveh Kadosh Baruch Hu, liot lo dirá betachtonim, para ter uma moradia nesse mundo inferior. Essa foi a vontade de Deus. Criar o mundo, que ele tinha uma vontade de ter uma moradia nesse mundo inferior. Quer dizer uma moradia nesse mundo inferior? Ou seja, que aqui, nesse mundo inferior, vai ser feito a vontade divina, onde a vontade divina vai ser concretizada. E como que nós fazemos isso aqui? Quando nós fazemos uma mitzvah, pegamos algo material e elevamos para a santidade, pegamos uma vaca, pegamos o couro dessa vaca, fazemos um filino, um pergaminho, escrevemos uma mezuzá. Nesse momento, nós estamos elevando todo o reino animal para a divindade, estamos trazendo Deus para esse mundo inferior. Esse é o objetivo de Deus na criação do mundo. E nossos sábios dizem, e nós estudamos isso no Mamar, normalmente no Mamar de 10 de Shvat, no Midrash. O Midrash nos diz que quando Deus criou o mundo, a principal moradia divina já era aqui embaixo. Olam al-Miluon Nivra. O mundo foi criado de uma forma completa. O mundo estava completo no momento da criação. E aí aconteceu que logo no primeiro dia que o homem foi criado, ele errou, pisou na bola, ele comeu do fruto proibido, fez o pecado primordial. Com isso, ele causou uma descida do mundo inteiro, uma recaída do mundo inteiro recaiu. E o Midrash nos diz que naquele momento Deus se afastou da terra, onde era a verdadeira moradia dele, e ele foi parar no primeiro céu. Ele foi parar no primeiro céu. Quer dizer, Deus abandonou o mundo material e foi para o primeiro céu. Depois que o filho de Adão, quer dizer, Caim, matou Abel. Então ele fez o segundo grande pecado da história. Deus se afastou do primeiro céu para o segundo céu. Obrigada por voltar. Tá? Depois que Enosh, que era o neto de Adão Arishon, foi o primeiro a fazer idolatria no mundo, e ele levou pessoas a fazer idolatria, Deus se afastou do segundo céu e ele foi parar no terceiro céu.
E assim surgiram várias gerações com vários pecados. Nós tivemos o dilúvio, nós tivemos a Torre de Babel, nós tivemos Sodoma e Amorá. Foram 7 gerações que Deus foi se afastando até que ele chegou no 7º céu. Depois veio Abraão. Abraão, ele teve um mérito que, como ele era uma pessoa justa e divulgou a divindade no mundo inteiro, ele conseguiu aproximar a divindade do 7º céu para o 6º céu. Isaac, do 6º para o 5º, assim por diante, até que veio Moshe Rabbeinu, que Hu Shvi, que ele era o 7º, ele trouxe a divindade de volta para a terra. Então, no momento que Moshe Rabbeinu, quando que Moshe Rabbeinu trouxe a divindade de volta na terra, no momento de Matan Torah, quando a Torá foi entregue, está escrito Vayered Hashem al Har Sinai. Deus desceu sobre o Monte Sinai. Então, voltou ao estado primordial do mundo, que Deus habitou aqui nesse mundo material. Deus se revelou no Monte Sinai. Quer dizer, a entrega da Torá no Monte Sinai foi algo que foi o objetivo da criação, que Deus voltou aqui para a Terra, uma moradia nesse mundo inferior. Só que o mundo não estava pronto para essa grande revelação. Está escrito que quando cada palavra que Deus falava, a alma do povo saía do corpo, a alma saía do corpo. Que o mundo não estava pronto para essa revelação. E por isso, logo depois, o povo de Israel, apesar de ter recebido a Torá com todo o barulho, então, o povo de Israel fez o pecado do bezerro de ouro, que afastou de novo a divindade da terra. Foi igual o pecado primordial de Adão Arishon. Por isso, Deus mandou Moshe Rabbeinu construir um Mishkan, depois do bezerro de ouro, porque o Mishkan era uma moradia para Deus aqui nesse mundo inferior. O Mishkan era o trabalho de Moshe Rabbeinu, que é a 7ª geração, que ele trouxe a Shekhinah aqui para baixo, fazer o Mishkan. Então, esse era o Mishkan que tinha realmente o objetivo de toda a criação. Essa é a importância da construção do Mishkan, que aqui nós encontramos a presença, o objetivo final de toda a criação do mundo. Deus falou, eu vou pairar dentro deles, quer dizer, eu falar dentro do povo de Israel. Isso aqui era o Mishkan. Então, o Mishkan era algo que era a coisa mais importante desde a criação do mundo. Trazer a divindade aqui para baixo. E por isso o Mishkan foi a mitzvah do Mishkan tão grande, foi repetido 2 vezes na Torá, com todos os detalhes. O que simboliza essas 2 vezes? No momento que houve Matan Torá, quando Deus voltou aqui para a Terra, houve uma conexão entre os mundos, entre Deus e o mundo material, entre os mundos superiores e mundos inferiores. E sobre isso fala para nós o Midrash, que havia que antes de Matan Torá havia uma separação entre mundos superiores e mundos inferiores. Como está escrito, Shamaim Shamaim Lashem, Ve'ha'aretz natan libnei Adam, o céu pertence a Deus e a terra ele deu para o ser humano. E sobre isso o Midrash traz um exemplo, Mashal Melech, um exemplo do rei de Roma, que brigou com o rei da Síria. E ele falou: os romanos não podem descer para a Síria e os assírios não podem descer, não podem subir para Roma. Ele fez realmente uma briga. Eles fizeram uma cisão entre os dois. Até que eles fizeram as pazes. Então o rei de Roma falou: agora aqueles romanos podem descer para a Síria, eu vou começar. O rei de Roma desceu para a Síria. Mesma coisa falam nossos sábios. Antes de Matan Torá havia uma separação. Shamaim, Shamaim, Lashem. O céu pertence a Deus. Ve'ha'aretz natan libnei Adam. A terra foi dada para o ser humano. Então havia essa separação. O mundo material não poderia ser um lugar onde a presença divina ia se revelar. Então por isso nossos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacob, eles cumpriram várias mitzvot, mas eles não conseguiam trazer santidade dentro dessas mitzvot. Quer dizer, Abraão, ele fez um Beit Chabad, ele fez lá, Vaita Eshe Beersheba, e lá ele dava para as pessoas se dar cá, para comer e beber, e fazer agradecer para Hashem, mas não tinha nenhuma santidade na matéria das mitzvot que ele fazia. Ele fez uma sukkah até, está escrito que o Midrash nos diz que ele mandou os anjos ficar debaixo da árvore, era uma sukkah, mas não tinha santidade naquela sukkah. Yitzhak, ele fez poços, também simbolizava atos divinos, mas também não tinha nenhuma santidade. Yaakov,
Está escrito que ele fez, através de pegar certos bastões, ele fez a mesma coisa do que colocar tefilim. Mas no nosso tefilim tem santidade. Aqueles bastões de Jacó podia se jogar fora no dia seguinte, não tinha nenhuma santidade. Quer dizer, os nossos patriarcas não tinham a força de trazer santidade no mundo material. Depois de Matan Torá, quando acabou essa divisão, houve realmente a permissão de os mundos inferiores subirem para os superiores e assim por diante. Isso significa, e esse é o assunto que nós temos, que a barreira que Deus desceu no Monte Sinai e o povo e Moshe Rabbeinu subiu. Porque quando se tem alguma coisa, uma ligação entre mundos inferiores, em cima para baixo, quando dizer os mundos superiores tem uma ligação nos mundos inferiores, é necessário ter duas. Nós temos aqui uma mão dupla. Ou aquele que está em cima desce para baixo, ou aquele que está embaixo sobe para cima. Matan Torá houve as duas coisas. Deus desceu sobre o Monte Sinai. Deus desceu, e Moshe Rabbeinu subiu para o Monte Sinai. Quer dizer, nós tivemos aqui duas coisas: a descida de Moshe Rabbeinu para o Monte Sinai e a subida, a descida de Deus sobre o Monte Sinai e a descida de Moshe Rabbeinu e a subida de Moshe Rabbeinu sobre o Monte Sinai. Que nós tivemos aqui mão dupla. Por isso, Parshat Yitro está escrito Vayered Hashem al Har Sinai, que Deus desceu no Monte Sinai. Parshat Mishpatim está escrito Vayal Moshe. Da mesma forma que aconteceu em Matan Torá, que houve duas Parshot separadas, que contam uma da descida de Deus no Monte Sinai, Parshat Yitro, e outra da subida de Moshe no Monte Sinai, que é Parshat Mishpatim. São duas coisas separadas, a mesma coisa em relação ao Mishkan. O Mishkan foi o objetivo de Matan Torá, um lugar, uma moradia para Deus aqui embaixo. Então, as primeiras Parshot, Trumot, Tetzromah e Tetzaver, falam da descida de Deus para baixo, a ordem divina para construir o Mishkan. Parshat Trumah e Tetzaver é a ordem divina, aquilo que vem de cima para baixo. Vai aquele Pekudei fala da ação, do física, da elevação dos homens aqui embaixo, que eles fizeram a vontade divina. Então, por isso a Torá repete as coisas duas vezes exatamente. Apesar que podia dizer que eles fizeram como eles tinham sido ordenados, mas como o Mishkan é algo tão importante, que realmente o Mishkan foi o objetivo do mundo. E tem essas duas facetas do Mishkan, a ordem divina e o ato do ser humano. Então, por isso foi repetido na Torá, tudo outra vez, as duas vezes, porque cada um deles é muito importante. E por isso a inauguração do Mishkan, que foi quando na prática começou sendo feito a moradia de Deus, a Torá repete o mesmo texto 12 vezes, da importância que tem a inauguração do Mishkan, porque realmente isso foi o objetivo de Deus na criação. Por isso é repetido em todos os detalhes. Então, se o Mishkan é tão importante, então deveria ser feito o Mishkan no próprio Shabbat. Porque da mesma forma nós temos, o Midrash nos diz, quando tem duas rainhas, as duas são importantes, e as duas se encontram numa ponte, quem vai passar primeiro? Aquela que passou primeiro é porque ela é mais importante. Assim fala para nós o Midrash, nós temos duas mitzvot, a mitzvah do Shabbat e a mitzvah do Brit Milá. Qual é o mais importante? Quando o Brit Milá cai em Shabbat, nós transgredimos o Shabbat. Já que o Brit Milá é tão importante, é a base, a mitzvah básica do judaísmo, então por isso pode até transgredir o Shabbat. Então, se o Mishkan é tão importante, ele é o objetivo de Deus na criação, então deveria ser feito o Mishkan no Shabbat também. Então, por isso a Torá antecipa e fala, olha, vocês vão fazer o Mishkan, mas saiba que no Shabbat não pode ser feito o Mishkan. 6 dias vocês vão trabalhar, no 7º vocês não podem fazer trabalho. E tudo que era um trabalho importante no Mishkan não pode ser feito no Shabbat. Por quê? Por que o Mishkan é tão importante? Por que realmente ele é uma contradição para o dia de Shabbat? Por que não pode ser feito no Shabbat? A explicação é a seguinte. Quando Deus criou o mundo, ele criou em 6 dias. No 7º dia ele descansou. E quer dizer, Deus descansou. Deus se cansou? Deus não cansa. O que aconteceu no 7º dia? E mais ainda,
Como Deus criou esse mundo? Nossos sábios dizem, Basará, Mamarot, Nivra Olam, o mundo foi criado com 10 ditos. Então Deus criou o mundo com 10 ditos. Uma pessoa fala 10 ditos, ele se cansa. Tem gente que não para de falar a vida inteira, não está cansado, falam. Não, não. Deus falou 10 ditos, você precisa descansar um dia inteiro de Shabat. O que aconteceu aqui? Mas esse descanso de Shabat, que Deus descansou, não é que ele fez um trabalho e se cansou. Deus, quando criou o mundo, como nós falamos, o objetivo de Deus é ter uma moradia aqui no mundo inferior. É igual, vamos dizer, um engenheiro. Vai construir um prédio. Então ele bola todos os detalhes do prédio, ele faz a planta, e ele contrata uma construtora e vai sempre visitar para ver se está tudo certinho e está tudo de acordo. Então, é um trabalho que isso demora um ano, talvez mais que um ano, para construir o prédio. Depois que todo o prédio está pronto, aí ele respira fundo. Eu fiz a minha parte. Depois que a obra foi pronta, eu fiz minha parte. Então é como se ele tivesse todo o ato que ele se colocou aqui embaixo. Porque no começo, quando o engenheiro vai construir uma obra, ele já tem toda a obra na cabeça, está tudo pronto. Só que da cabeça dele, para sair para um papel e do papel sair para a construção, isso demora muito esforço, muito trabalho, muito tempo. Depois que ele termina a construção, aquilo volta a ser como era no pensamento dele inicial. Aquilo que eu estava pensando, já aconteceu. Então, aquilo faz que como se tivesse toda aquela construção volta para a sua origem. Volta para a sua origem. Aquilo voltou, isso quer dizer que Deus descansou. Ele deixou de criar. 6 dias ele criou o mundo. Não é que ele se cansou, mas ele teve que se rebaixar para o mundo. O dia do Shabat é o dia da elevação, que depois de todo o trabalho foi feito, ele volta para a sua origem. Está escrito, Vaichal Elokim Bayom Ashvi. Deus terminou no 7º dia. Quer dizer, Deus terminou. Nós sabemos que existem 2 nomes divinos. Um nome é chamado Yud Kei Vav Kei Havaya, que é o nome divino que está ligado com a essência divina. E o outro nome que está ligado com o nome Elokim. Elokim está ligado com a natureza. Elokim é o mesmo valor numérico da palavra Hateva, a natureza. Deus criou o mundo com o nome Elokim. Elokim é o nome divino que cria o mundo, que se rebaixa para esse mundo para fazer a natureza e todos os seus detalhes. O que aconteceu no Shabbat? Vaichal Elokim. Deus terminou com o nome Elokim. Shabbat é Shabbat Lavai, Shabbat Lashem. Está ligado com o nome de Hashem, está acima do nome Elokim. É muito importante o trabalho durante a semana. É muito importante esse objetivo da criação. Fazer para Deus uma moradia nesse mundo. Mas qual o objetivo final? Que depois que você termina esse trabalho dos 6 dias, você volta para a origem. Aí é o momento de não criar. Shabat, o que quer dizer Shabat? Deus não deixou de criar. Apesar que é muito importante para Deus fazer uma moradia nesse mundo inferior, mas Shabat é o dia que tudo se eleva para a sua origem, é o dia de não criar. Então, por isso, apesar que o Mishkan simbolizava o objetivo de Deus na criação, fazer para Deus uma moradia nesse mundo inferior, 6 dias da semana. No Shabat é o dia que tudo tem que se elevar. Todo o trabalho da pessoa, ele se eleva para a origem, que no Shabat a pessoa tem que transformar como antes da entrega, antes da criação do mundo, quando tudo era divindade. Isso que é o dia do Shabat. Para quê? Para que a pessoa possa, durante os 6 dias da semana, trabalhar e trazer e fazer disso aqui, para trazer a presença divina, a moradia de Deus aqui embaixo. Para isso precisa ter o Shabat. Se não tivesse o Shabat, a dedicação nossa para o mundo material não ia ser para fazer a vontade de Deus. Ia ser totalmente materializada. Deus ia estar fora da nossa agenda. Não teria, nós íamos trabalhar no mundo material, mas não fazer para Deus uma moradia nesse mundo. Havia uma desconexão. O que faz a nossa conexão com o mundo material com Deus? No Shabat. Porque no Shabat a pessoa deixa de trabalhar, tudo volta para a origem. E na verdade, e por isso o Mishkan, que o objetivo dele é criar fazer uma moradia para Deus nesse mundo, no Shabat isso é proibido. Então, todo o trabalho que era feito no Mishkan, que isso faz parte da obra divina, de fazer para Deus uma moradia aqui embaixo, no Mishkan, no Shabat isso é proibido. Quer dizer, os trabalhos do Mishkan é proibido, que esses são os trabalhos que trazem divindade aqui para baixo, no Shabat, justo esses trabalhos têm que ser evitados, são proibidos, porque a pessoa tem que voltar para a origem. Shabbat Lashem, Vaichal Elokim, terminar com o nome Elokim e voltar para Hashem. E assim tem que ser, toda semana tem que ser assim.
Durante toda a semana a pessoa tem que trabalhar. Nossos sábios dizem que da mesma forma que uma mitzvah descansar no Shabat, é uma mitzvah trabalhar nos 6 dias da semana. 6 dias vocês vão trabalhar, é uma mitzvah. No 7º dia é proibido. Nosso trabalho durante a semana não tem que ser para preencher a minha vontade, ou para me enriquecer, ou para me dedicar para os meus assuntos materiais. Tudo isso, nosso objetivo é para fazer uma moradia para Deus nesse mundo inferior. E para isso a pessoa tem que saber que todo o objetivo do trabalho dele, tudo que ele ganha do trabalho dele, não vem dele. Birchat Hashem itashir, é a brachá de Hashem que vai fazer ele rico, é a brachá de Hashem que vai dar sucesso no trabalho dele. O trabalho tem que ser apenas yegia kapecha kitochel. O esforço da tua mão, você vai se sustentar dele. Tem que ser o esforço da tua mão. Só a mão, mas não o intelecto. O intelecto tem que estar ligado com Deus. Nós temos que saber que nosso trabalho nesse mundo material não depende da nossa cabeça, da nossa estratégia, da nossa sabedoria. Eu vou entender, eu vou pegar fregueses novos através disso. Não é isso. Depende tudo de Deus. A pessoa não ganha nem um centavo a mais, nem um centavo a menos do que tem a brachá de Deus lá em cima, que é decidido para ele desde Rosh Hashanah e diariamente é decidido também essa brachá. Ele não vai ganhar um centavo a mais, por mais que ele vai se ocupar e pensar. Ele tem que trabalhar, fazer o seu esforço. Mas não se dedicar totalmente para isso, cabeça e emoção, etc. Cabeça e emoção deixa para Deus. O trabalho tem que ser a trabalho manual. Como eu contei várias vezes, tinha um Hassid que veio da Rússia para Kfar Chabad, chamava Oizer Alperovitch. E lá ele tinha que escolher qual trabalho que ele vai ser. Lá na Rússia ele aprendeu a contabilidade. Ele sabia como fazer os impostos, etc. Ele é um despachante, não sei como se chama isso aqui. É um contador, mas aqui ele tinha outras profissões. Quando ele chegou em Kfar Chabad, ele falou que ele quer ser pedreiro. Por que pedreiro? Eu falei, você vai ter que carregar tijolos e tudo, né? Eu quero ser pedreiro. Eu falei, mas por quê? Porque é o único, porque lá em Israel, naquela época, qualquer profissão, tudo que você fazia era o mesmo salário. Você era médico, engenheiro, pedreiro, lixeiro, tudo é o mesmo salário, que era o começo que era necessário a todo mundo. É como se fosse um grande kibbutz. Ele vai ser pedreiro, mas por quê? Ele falou que pedreiro é o único trabalho que ele não precisa ocupar a cabeça. Ele pode estar pensando, tá de cor, carregando os tijolos para cá e para lá. Se ele vai ser contador, ele vai ter que cada vez fazer coisa. Quer ser pedreiro. Que realmente esse tem que ser a nossa missão, ser pedreiro. Quer dizer, nosso trabalho, por mais que a pessoa é engenheiro, médico, etc., tudo que ele faz tem que ser apenas usando suas mãos, o trabalho da ação, porque a brachá vem de Deus. Isso quer dizer, e a prova para isso é o Shabat. Se a pessoa está disposta a chegar ao Shabat e descansar de todo o trabalho, não ficar preocupado o que vai ser com a minha parnassá, é porque os 6 dias da semana ele está trabalhando como tem que ser. Ele está fazendo um Mishkan para Deus. Quando que ele sabe que está fazendo um Mishkan para Deus? 6 dias da semana, se no Shabat ele para totalmente do trabalho. Porque o Shabat é o dia que Deus não construiu. Deus não criou, Deus não deixou nós fazermos o Mishkan, mesmo que isso é importante para Deus. O Shabat é um dia que a pessoa vai se desligar. Então, agora nós vamos entender que consta na nossa Parashá. Nossa Parashá, antes da ordem do Mishkan, Deus falou, Sheishet Yamim Te'aseh Melachá. 6 dias, o trabalho vai ser feito. O Bayom Ashvi, no 7º dia, vai ser Shabat para Hashem. Não deixa o fogo queimar em todas as suas moradias no dia de Shabat. O que quer dizer isso? Sheishet Yamim, não está escrito Sheishet Yamim Ta'aseh Melachá. 6 dias você vai fazer o trabalho. Está escrito Te'aseh. O trabalho vai ser feito. O que quer dizer o trabalho vai ser feito? Fazer o trabalho ser feito, eu tenho que fazer. Está errado. Nos 6 dias da semana, quando você trabalha, você tem que saber que teu trabalho não é da tua ação, não é tá certo. Deus já está dando tudo brachá. O trabalho vai ser feito. Você tem apenas que usar as tuas mãos como uma marionete para fazer de conta que você está fazendo alguma coisa. Quem faz todo o trabalho aqui é Deus. Deus que dá para você a tua parnassá, Deus que dá para você tudo. Qual é a prova que assim é feito 6 dias da semana? Se no dia de Shabat você consegue descansar. Mas não é que consegue descansar, você não vai trabalhar. Você se desliga totalmente do teu trabalho. No Shabat você não tem preocupação. No Shabat você está numa outra. Você está rezando e tudo. Você não sabe o que está acontecendo. Está escrito quando chega a Shabat, todo o teu trabalho já tem que ser considerado como se já fosse feito.
Por isso ele termina dizendo, não deixe queimar fogo em todas as suas moradias no dia de Shabat. O que quer dizer isso? Fogo aqui não está falando fogo físico, está falando empolgação, isso é chamado fogo. No Shabat, aonde que tem que ser a empolgação da pessoa na hora que ele reza, na hora que ele estuda a Torá, na hora que ele faz um Fabrengen, faz um Lechaim, aí tem que ser, não é que precisa ficar de fogo, mas ele tem que ter fogo. Ele tem que estar empolgado com tudo isso aqui, isso tem que ser para ele o dia do Shabat. Ele tem que estar, você acordou agora? Isso tem que ser no dia do Shabat, que a pessoa tem que estar dedicado apenas a assuntos espirituais. Bechol Moshoteichem, em todas as suas moradias, no mundo material, em assuntos mundanos, Lotevaroesh, não deixa o fogo queimar. No Shabat, a pessoa não pode ter empolgação com o trabalho dele. Não pode ter preocupação, nem satisfação. Olha, essa semana fiz tanto dinheiro, essa semana eu deixei de ganhar. Tudo isso no Shabat tem que esquecer. Não pode deixar o fogo queimando, a empolgação do Shabat não pode ser em assuntos mundanos. Por isso é para nos dizer que todo objetivo, quando a pessoa cumpre o Shabat, quando a pessoa cumpre o Shabat como tem que ser, ele se desliga totalmente do mundo material, isso traz uma brachá para ele, para a parnassá da semana inteira. Por quê? Porque isso demonstra que o trabalho da semana inteira, ele não é um idólatra, não está idolatrando o seu trabalho. Ele sabe que tudo isso aqui é a brachá de Hashem, e o trabalho é feito, o trabalho é feito, não é que você vai fazer o trabalho, ele é feito. Então agora nós temos a conexão de tudo que nós falamos. Por que a Torá repetiu novamente toda a construção do Mishkan? Que é uma coisa importante. Isso faz parte da criação. E tem as duas parashiot que falam como Deus ordenou de cima para baixo. E tem o trabalho parashat Vayakhel Pekudei, de baixo para cima. E nesse trabalho nosso de baixo para cima é frisado, não pode trabalhar no Shabbat. Porque nesse diz, porque tem que mostrar que por mais que Deus quer o trabalho do ser humano aqui embaixo, nesse mundo material, por mais que Deus deseja que isso seja feito da melhor forma possível aqui materialmente, a pessoa tem que, todo mundo tem que ser muito rico. Deus não gosta que a gente vai perder sua parnassá, Deus quer que a gente perde riqueza. Mas tudo isso aqui tem que ser teaser. O trabalho vai ser feito, Deus vai cuidar de tudo isso aqui. Como nós conseguimos isso aqui? Quando no dia de Shabbat é um dia totalmente dedicado a Deus. Todos os trabalhos do Mishkan não podem ser feitos, não é que não podem ser feitos na prática, não podem nem pensar em fazê-lo. A Gemara nos diz que tinha uma vez um sábio que ele estava andando no Shabbat e ele passou no lado do campo dele. Ele passou do lado do campo dele, no Shabbat. E lá ele viu que tinha uma cerca que tinha sido rompida. Então ele pensou, eu vou chegar aqui no domingo, lá no Israel não tem férias no domingo. Vou chegar aqui no domingo e eu vou consertar essa cerca. Depois que ele saiu, falou, mas como pode ser no Shabat? Eu estou fazendo planos que eu vou lá passar no domingo para consertar a cerca. Então ele decidiu que nunca mais ele ia consertar, vai deixar aquele rombo para sempre. Nunca mais vai consertar. A Gemara nos diz que ele fez muito dinheiro, enriqueceu muito, quase que aconteceu um milagre que ele ganhou, que aquela produção foi de uma forma muito acima do que ele esperava, bateu todos os recordes. Porque é que no momento que a pessoa decide que Shabbat não é um dia de trabalho, então ele entende que todo o trabalho da semana é Deus, tudo que ele faz durante a semana é apenas para fazer um Mishkan para Deus, uma moradia para Deus, que esse é o objetivo, fazer para Deus uma moradia aqui embaixo. Aí Deus garante que realmente tudo vai dar certo, não precisa se preocupar, porque o trabalho não é ele que está sendo feito, que não é ele que está fazendo. Tem a é Deus que está fazendo esse trabalho. Esse é o trabalho da construção do Mishkan, fazer desse mundo material uma moradia para Deus. Isso foi em todas as épocas, mesmo hoje em dia, que nós não temos o Beit HaMikdash, Deus ordenou, Ve'asul Mishkan, façam para mim um santuário, Ve'shachanti betocham, eu vou morar dentro deles, falam nossos sábios, dentro deles no plural, que é dentro de Kol Echad Bechad, cada judeu pode fazer para Deus uma moradia aqui embaixo. Através disso que ele faz o trabalho dele, um Mishkan, fazer a vida dele, o Mishkan. Como ele tem que trabalhar o mundo material, mas trabalhar o mundo material sabendo que quem manda aqui é Deus, ele que controla nossos passos, ele que é todas as brachá vem de Hashem. E dessa forma nós fazemos um verdadeiro Mishkan. Da mesma forma que os 6 dias da semana é uma preparação para o Shabat, que isso é fazer o Mishkan da maneira correta, assim também toda a época do Galu do exílio, que são chamados dias de semana, que nós estamos fora do lugar sagrado, tudo é uma preparação para o grande Shabat, que é Shabbat o Menuchal Chayol Amim, o Shabbat que vai ser um descanso para a eternidade, que vai ser a época de Mashiach. Tudo isso aqui é uma preparação. Nós temos que saber que todo o assunto de Galut, do exílio, é só uma preparação, um grande dia de Shabbat,
para a construção do terceiro Beit HaMikdash, que ele vai vir em breve. Tudo isso aqui é uma preparação. Então, se a pessoa não precisa ficar preocupada o que está acontecendo, não precisa ver nas notícias, olha, será que... Apesar que todo mundo faz isso aqui, eu também vejo as notícias todo dia, mas não pode ter essa. Essa não tem que ser a empolgação, essa não tem que ser a dedicação tem que saber que Deus que manda no mundo, Deus que realmente vai fazer as coisas como tem que ser, e quando a pessoa faz dessa forma, então ele precisa estar descansado. Ele tem que olhar só como, olha como Deus está agindo de uma forma tão especial, que as pessoas não estão conseguindo perceber. Isso faz parte do nosso trabalho, olhar a mão de Deus em cada coisa que acontece no mundo, e isso vai preparar o mundo uma época especial, quando todo mundo vai conseguir enxergar com os olhos carnais que Pi Hashem Diber, que tudo isso aqui, a boca de Hashem que está falando, Deus que está controlando o mundo em cada momento. Isso vai ser com a vinda de Mashiach, que seja muito em breve para todos nós, se Deus quiser. Muito bom. Foi, Rabino.